Gostaria de lembrá-lo de que suas palavras têm poder. O que você diz importa. O que você diz tem efeito sobre sua vida. A Bíblia é muito clara sobre isso. Provérbios 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios capítulo 12, verso 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Por toda a Bíblia, é claro que o que você diz importa. O que você diz sobre si mesmo importa. As palavras que você fala sobre sua vida importam. Davi orou no Salmo 141, verso 3, dizendo: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Agora acredito que todos nós precisamos orar essa oração. Uma guarda precisa estar sobre nossos lábios para que não causemos consequências indesejadas devido às palavras que falamos. Eu o encorajo hoje a alinhar suas palavras, alinhar sua fala com a palavra de Deus. Há poder em declarar coisas boas sobre si mesmo. E há ainda mais poder em declarar a palavra de Deus sobre si mesmo. Comece a confessar que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Confesse que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Eu o encorajo a falar, a fazer declarações que estejam alinhadas com a palavra de Deus. Comece a dizer: eu não recebi um espírito de medo, mas recebi um espírito de poder, amor e uma mente sã. Comece a dizer: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no nome do Senhor. Nossas palavras são tão poderosas e podem mudar o mundo ao nosso redor para o bem ou incendiar o mundo para o mal. O livro de Tiago tem muito a dizer sobre como usamos nossas palavras. Tiago 3, versos do 3 ao 10 diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Se você já assistiu a uma corrida de cavalos, veria que eles colocam uma engenhoca de couro chamada freio em torno do rosto do cavalo. O freio tem uma pequena peça chamada embocadura que vai na boca do cavalo. O grande cavalo é controlado pela pequena embocadura em sua boca. Apenas um leve puxão à esquerda no freio fará o cavalo ir naquela direção. Aquele grande animal é controlado por uma pequena peça de aço em sua boca, chamada embocadura. Um navio enorme também é controlado por uma de suas menores partes. Pense em todas as partes enormes de um navio. O que realmente dirige o barco? É o leme. Um leme é um dispositivo usado para direcionar e manobrar um navio ou barco. É uma das menores peças, mas muitas vezes são as menores coisas em nossas vidas que têm controle significativo sobre nós. O mesmo é verdade com nossa língua. Embora relativamente pequena em comparação com a maior parte do nosso corpo, ela tem mais poder para controlar nosso futuro do que qualquer outra parte do corpo.
Tiago compara nossas línguas a um incêndio florestal e ao fogo do inferno. O fogo causa danos. Nossas palavras também podem causar danos. As palavras que você diz podem destruir relacionamentos que você construiu durante toda a vida. Você pode dizer algo em 30 segundos que arruinará toda a sua vida ou a vida daqueles ao seu redor. Nos versículos 7 e 8, Tiago fala sobre o poder que a humanidade mostrou para domar animais selvagens, mas ainda é incapaz de domar a língua. Pense em todas as grandes realizações que a humanidade fez nos últimos 2000 anos, desde que Tiago escreveu este livro. Voamos para a Lua, criamos telefones que podem ligar para pessoas do outro lado do mundo e até criamos hologramas em movimento. No entanto, não encontramos uma maneira de controlar nossa língua. A mesma língua que usamos para louvar a Deus, muitas vezes usamos para derrubar as pessoas. Digamos que você venha até mim e me diga o quão grande você acha que eu sou. Eu ficaria lisonjeado e muito agradecido pelo elogio. No entanto, se no momento seguinte você me disser que odeia meu filho, eu ficaria cheio de raiva. Mesmo que você me elogiasse, isso não importaria porque você usou suas palavras para derrubar meus filhos. Muitas vezes fazemos o mesmo com Deus. Nós o louvamos, mas depois fofocamos e desencorajamos seus filhos. Nossas palavras realmente importam. Como elas têm tanto peso em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor, devemos tentar controlar nossas línguas. Uma maneira de usar nossas palavras para o bem é dando mensagens encorajadoras às pessoas. O Espírito Santo vive dentro de cada crente. Como crente, você pode sentir um impulso para dar uma palavra encorajadora a alguém. Isso geralmente é o Espírito Santo o incentivando a usar suas palavras para o bem. Outra maneira de usar nossas palavras para o bem é mantendo o silêncio. Provérbios 11, verso 12, nos lembra que é melhor ficar quieto do que falar mal do seu próximo. Se você vai fofocar ou dizer algo doloroso, pode ser melhor guardar isso para si mesmo. Também podemos usar nossas palavras para o bem, tendo conversas difíceis com as pessoas. Em Mateus 18, vemos que às vezes precisamos falar com as pessoas quando elas pecam. Precisamos lembrar que devemos falar com amor e cuidado ao ter conversas difíceis, em vez de vir de um lugar de julgamento e autojustiça. Não se trata apenas do que você diz, mas de como você diz. A verdade é que em algum momento de nossa vida, usaremos nossas palavras para causar o mal. Seja desencorajando nosso cônjuge, fofocando sobre um amigo ou falando duramente com um vizinho. Teremos consequências terrenas por essas palavras, mas essas palavras também qualificarão alguém para entrar no inferno, porque quando falamos maliciosamente contra nosso próximo, não estamos apenas pecando contra um ser humano, mas também pecando contra um Deus santo. Mas há alguém que sempre usou suas palavras para o bem. Onde você e eu derrubamos nosso próximo, ele o levantou. Quando você e eu fofocamos sobre um amigo, ele sempre disse a verdade. Onde você e eu assassinamos alguém com nossas palavras, suas palavras levaram a vida. Essa pessoa é Jesus. Em Jesus, encontramos perdão para nossas palavras destrutivas. E não só isso, em Jesus encontramos uma maneira de controlar nossa língua. À medida que você cresce em seu relacionamento com Jesus, ele muda seu coração, o que mudará a maneira como você fala. Então eu o encorajo a vir àquele que pode fazer você falar palavras de vida para aqueles ao seu redor. Deixe-me lhe dizer algo, caso você ainda não saiba. Suas palavras importam. Se você ler o livro de Tiago, verá que ele menciona o poder das palavras. Na verdade, no capítulo 13 ele diz: a língua também é um fogo. Pense nisso, um fogo. Por quê? Porque a língua seria comparada a um fogo. Veja, o que Tiago está tentando nos dizer é que o mesmo fogo que traz calor à casa é exatamente o mesmo fogo que pode queimar essa casa. Que tipo de fogo suas palavras estão acendendo? Que tipo de fogo suas palavras estão inflamando? Que tipo de fogo você está falando? Que chamas saem de sua boca? Veja,
A coisa sobre nossas palavras é que uma vez que elas inflamam, elas acendem esperança, acendem cura, acendem alegria e amor. Palavras têm impacto. Quando você fala, as palavras podem atingir alguém e destruí-lo emocionalmente sem você nunca tocar nessa pessoa. Mas as palavras também têm vida, e filho de Deus, aprenda a falar, aprenda a declarar. De fato, só Deus pode falar e criar, mas Deus também falou várias promessas na Bíblia, e como crente, podemos falar essas promessas em existência sobre nossas vidas. Deus diz: se estiver alinhado com a minha vontade, se você falar em meu nome, se você acreditar e tiver fé de que eu posso, então suas palavras podem mover coisas no reino espiritual. Orações podem ser respondidas quando palavras são faladas em linha com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então a cura acontecerá, os casamentos serão restaurados, as ideias se tornarão realidade, maldições geracionais serão quebradas. Deus nos diz em sua palavra que a língua tem um poder incrível. Quando você usa as palavras da maneira certa, elas têm o poder de mover montanhas. E igualmente, se você usar mal suas palavras, se falar sem ser cuidadoso com suas palavras, elas podem fazer toda a sua vida ir em fumaça. Somos repetidamente informados na palavra de Deus para sermos cuidadosos com nossas palavras. 1 Pedro 3, verso 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Colossenses 4, verso 6. Que a conversa de vocês seja sempre cheia de graça, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Provérbios 10, verso 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 15, verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 21, verso 23. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Repetidamente, a Bíblia nos diz de diferentes maneiras a mesma mensagem. As palavras importam, suas palavras importam. Mas eu realmente quero focar em um versículo específico. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E antes de irmos mais longe, lembre-se de que o próprio Deus falou o universo à existência. Agora nós não somos Deus, mas somos filhos de Deus. E por essa virtude nos foi dito: peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Nos foi dito que a vida e a morte estão no poder da língua. Nos foi dito que uma língua saudável é uma árvore de vida. Repetidamente, também recebemos a mensagem de que podemos falar coisas em existência sobre nossas próprias vidas e em linha com as muitas promessas de Deus. Comece a falar a palavra de Deus sobre suas circunstâncias. Se é uma promoção que você deseja, comece a dizer: eu sou a cabeça e não a cauda. Deus, por favor, me promova. Se é uma habilidade que você precisa, comece a dizer: eu posso fazer isso porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você começar a falar a palavra de Deus audivelmente, repetidamente, você estará constantemente ouvindo a palavra de Deus, e é quando a fé vem. Então, se eu continuar falando Romanos 8, verso 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Se eu continuar falando Deuteronômio 28, verso 13, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Filipenses 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1 João 4, verso 4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se eu declarar repetidamente a palavra do Senhor, eu a ouço. Minha fé cresce, minha crença cresce,
Minha vida de pensamentos começa a mudar, porque estou meditando na palavra de Deus. Quando estamos falando a palavra de Deus, não estamos apenas dizendo frases para nos sentir bem. A palavra de Deus é viva, é verdadeira e é poderosa. Quando falamos sua palavra em nossas próprias vidas, é quando podemos começar a ver o poder das palavras. Em segundo lugar, falar a palavra de Deus traz vida. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então nossa língua é capaz de falar vida para as situações que enfrentamos, para as pessoas com quem interagimos, para os filhos que criamos. Um grande exemplo é que se você perguntar às pessoas o que causou mais dor em suas vidas, descobrirá que as palavras faladas para elas ou sobre elas, por alguém que amavam ou confiavam, tiveram mais efeito do que qualquer dor física que possam ter sentido. Isso porque as palavras podem tocar emoções, e qualquer coisa que possa movê-lo emocionalmente é capaz de ter um impacto duradouro em sua vida. Para um aluno, um professor dizendo que ele nunca será nada pode levá-lo e motivá-lo a ser um empresário de sucesso, tudo porque essas palavras machucaram e acenderam um fogo dentro que impactou o futuro dessa pessoa. Esse mesmo professor pode dizer essas mesmas palavras para outro aluno, e esse aluno nunca será nada porque desiste e acredita nessas palavras. As palavras podem ter efeitos duradouros nas pessoas. Suas palavras podem falar vida em sua própria situação. Se você está enfrentando uma doença, diga a si mesmo que pelas suas pisaduras eu fui curado. Jesus veio para me dar vida e vida em abundância, e você verá que sua fé crescerá. Portanto, querido irmão, querida irmã, nunca subestime o poder das suas palavras. Em um mundo repleto de negatividade e desânimo, escolha ser uma voz de esperança e encorajamento. Escolha falar palavras que edifiquem, que tragam vida, que reflitam o amor e a verdade de Deus. Seja consciente do impacto eterno que suas palavras podem ter, não apenas na sua vida, mas também na vida daqueles ao seu redor. Que sua boca seja um instrumento de bênção, que suas palavras sejam um reflexo da graça de Deus. Alinhe-se com a palavra de Deus, declare suas promessas sobre sua vida e sobre a vida daqueles que você ama. Lembre-se de que assim como Deus criou o universo com sua palavra, você também tem o poder de moldar seu mundo com as suas palavras. Que suas palavras tragam cura, restauração e transformação. Que você seja conhecido por falar vida, por ser uma fonte de luz em meio à escuridão. Que o Senhor coloque uma guarda sobre seus lábios, que você fale com sabedoria e discernimento, e que, acima de tudo, suas palavras sejam um testemunho vivo do poder transformador de Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro e que nos chama para ser luz e sal nesta terra. Viva de acordo com a verdade que você professa e permita que cada palavra que sair da sua boca seja uma semente de vida, esperança e fé. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.